lamentarão. Começa agora mais um programa para abençoar a sua vida. Está no ar. Programa Ligados em Cristo. A apresentação, Francis Reiter. Olá, povo amigo de Pirassununga e de toda a região. A paz do Senhor Jesus que vos alcance aonde você estiver. Amigo internauta, você que está assistindo esta programação, esteja sozinho aí no seu automóvel, assistindo pelo celular, esteja na sua casa, assistindo com a família, aonde você estiver, que Deus te abençoe grandemente no nome do Senhor Jesus. Eu sou o ministro Francis, estou aqui nesse momento para compartilhar uma palavra que eu espero que Deus venha falar através dela no seu coração e trazer entendimento para que você possa conhecer os caminhos a seguir nesta terra. Amém, meus irmãos? Quero compartilhar uma palavra que está no livro de Mateus, no capítulo 13, no versículo 3. Nós vamos começar por aqui. Aqui fala sobre uma parábola a qual o Senhor Jesus chegou diante de um povo e ele, com a sua palavra, a qual ele queria que aquelas pessoas tivessem um entendimento bem claro, que elas pudessem entender com maior perfeição tudo aquilo que ele quisesse passar para elas, que ele quisesse explicar para elas. Então ele, sabendo e conhecendo o coração e o entendimento daquelas pessoas, ele usou ali de algo que aquelas pessoas já tinham conhecimento, como que se tinha que fazer. Essa parábola fala do semeador, de alguém que saiu a semear uma semente. Vamos procurar entender por que ele usa essa parábola. Porque aquele povo a quem ele estava ali eram pessoas que viviam do plantio, eram pessoas que viviam, alguns deles, da pesca. Não é como nos dias de hoje que existe essa tecnologia, né, que é vários campos de trabalho tão diferentes daquela época. Antigamente o povo vivia na própria natureza mesmo. Então, para se plantar, o Senhor Jesus sabia que aquelas pessoas entendiam muito bem de plantação, de como obter uma boa colheita num plantio. Que tipo de plantação, como que eles tinham que preparar aquela terra, eles sabiam que para se plantar e poder colher bons frutos, tinham que preparar a terra. Então o Senhor Jesus usou essa parábola para que ele pudesse, então, através do entendimento de uma plantação, aquelas pessoas pudessem ter noção que a palavra de Deus só poderia ter e trazer um bom resultado na vida delas se estas se aprofundassem no seu coração. Então ele assemelha nessa parábola uma terra, onde nessa terra iriam se lançar sementes. Ele mostra ali 4 tipos de forma de se plantar. Mas essa parábola, ele está se referindo exatamente ao coração do homem. A maneira que a semente é semeada numa terra e ela vem trazer resultado lá na frente. Ele mostra que a maneira que a palavra de Deus ela é semeada no coração de alguém, conforme a maneira que ela se aloja nesse coração, será o resultado no dia de amanhã na vida daquela pessoa. Então ele começa falando aqui no versículo 3, dizendo assim: e falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que um semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e comeram-na. O que o Senhor Jesus mostra? Uma parte caiu à beira do caminho, na superfície da terra. Esta semente que foi semeada nessa terra, aquelas pessoas todas que entendiam de plantação, que entendiam como se plantava uma semente, elas ficaram ali prestando atenção, procurando imaginar, se uma semente cai na beira do caminho, é lógico que não vai nascer nada, porque as aves vão vir e vão comer aquela semente
E se elas comerem aquela semente e saírem voando, já era. Não tem como nascer nada ali. O Senhor Jesus fala exatamente em relação à palavra de Deus, quando ela é semeada no coração do ser humano, quando a pessoa ouve a palavra de Deus, está muitas das vezes num ambiente, ou até mesmo na frente da televisão, na frente do notebook, ali se deparando de frente com alguém que esteja ministrando uma palavra, mas porém os seus pensamentos estão voando por aí. Muitas das vezes a pessoa está ali, mas os seus pensamentos longe, o tempo está passando e a palavra está sendo semeada, mas enfim, acaba aquele culto, a pessoa nem lembra mais do que foi semeado. Já era. As aves já vieram e comeram aquela semente. Se você procurar um pouquinho mais na frente, aqui no livro de Mateus mesmo, capítulo 13, mas o versículo 19, tem a explicação para esse versículo. Exatamente para essa parábola que o Senhor Jesus fala em relação à semente que cai na superfície da terra, as aves vêm e comem a semente e levam. Eu pergunto para você, vai nascer alguma coisa nessa terra? Que colheita que vai se obter dali? Nenhuma. Ele diz aqui no versículo 19, diz assim, olha só, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata. O que é arrebatar? Arrancar com força. Ele diz assim, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então veja que se uma pessoa ouve a palavra, a palavra do reino, e ela não entende, porque muitas das vezes o seu coração está longe naquela hora. A sua atenção está totalmente desviada para outro foco, ao invés dela poder prestar atenção naquela palavra e contemplar e procurar entender e pedir sabedoria a Deus para aquilo que ela está ouvindo. Porque quando a pessoa dá uma determinada atenção para uma palavra que é explicada, você pode ver que aquilo entra no coração da pessoa e ela passa a entender. Mas aqui ele faz uma comparação com a pessoa que ouve a palavra de qualquer jeito. O coração é como aquela semente que é semeada numa terra dura, numa terra que se lança semente, mas ela não se aprofunda. Se nós observarmos, o que seria uma terra que a semente fica na superfície? Por que ela ficou na superfície? Porque ela não se aprofundou. E qual que é as razões dessa semente não se aprofundar na terra? Porque aquela terra, ela é dura. É uma terra que não se aprofunda a semente ali não. É uma terra dura, um coração duro. E o que é? Vamos procurar entender. Se falando do coração do homem, o que seria um coração duro? O que seria uma terra dura, que a semente não se aprofunda? Um coração duro que a palavra não se aprofunda? Como que eu posso entender isso melhor? Se nós procurarmos aqui no livro de Êxodo, no capítulo 7, comecinho da Bíblia, Êxodo capítulo 7, no versículo 3. Aqui, quando o povo de Deus estava sendo escravizado no Egito, e Faraó os mantinha ali, presos, cativos, naquele sofrimento, sendo escravizados, o que o Senhor Deus ele fez? A Bíblia diz aqui no versículo 3 assim, eu, porém, olha só, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Vamos procurar entender. Até aqui se falou do quê? Da terra que a semente não se aprofunda. Trazendo para o coração, se falou de um coração que não recebe a palavra porque está duro. Aqui a palavra de Deus fala que Deus, ele endurece
endureceu o coração de Faraó. Vamos procurar entender o que é ter um coração endurecido em relação à palavra de Deus. No versículo 4 diz assim, olha o que é ter um coração duro. Faraó, pois, não vos ouvirá. Então eu porei as minhas mãos sobre o Egito e tirarei meu exército, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes sinais. Meu irmão, quando uma pessoa, ela endurece o coração, quando a semente que é a palavra de Deus é semeada no coração de uma pessoa e não penetra, é porque ela não ouve. Ela não admite aquilo que está sendo ensinado. Se você observar, logo mais aqui, deixa eu ver qual versículo está anotado aqui na minha frente. Se você ver aqui em Êxodo, no versículo, Êxodo capítulo 9, 12. Em Êxodo 9, 12, diz assim, diz assim, porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e não ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Meu irmão, aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, mas ela não admite aceitar aquilo que a palavra está ensinando, é o mesmo quando uma pessoa, ela diz assim, uma pessoa fez mal para mim, mas eu não perdoo. A palavra de Deus diz, se o irmão pecar contra ti 7 vezes, perdoa. E se ele pecar 70 vezes 7 e se arrepender, perdoa. Mas a pessoa fala assim, eu não perdoo, ninguém sabe o que ele me fez. O que é isso? Isso é endurecer o coração. Isso é ter um coração duro, quer dizer, aquela palavra vem de encontro com a pessoa, mas ela não aceita. Aquela semente é jogada na terra, mas não penetra. Então todo aquele propósito que há naquela palavra não vai ter como ser produzido, porque uma semente que não penetra na terra não vai nascer nada. E o perdão, ele não faz bem para aquela pessoa que você está perdoando. O perdão, ela faz bem para você, porque ela vai trazer paz no seu coração. Vamos dar um pulinho em Provérbios capítulo 4. Vamos em Provérbios capítulo 4. Vamos procurar na Bíblia. Aqui você acha Salmos, você anda mais um pouquinho, próximo livro, Provérbios. Provérbios no capítulo 4, no versículo 20. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Diz assim, olha o que diz. Filho meu, Deus, ele está falando comigo, ele está falando com você. Filho meu, a semente está sendo lançada no seu coração. Filho meu, ele diz no 20, atenta para as minhas palavras. Olha o que ele mais diz. As minhas razões. Quando ele diz as minhas razões, a nossa inteligência faz nós entendermos que não é as nossas razões. Só ela é as nossas razões quando as nossas razões são as mesmas que Deus. Mas como eu estava dizendo, a relação ao perdão, quando Deus diz perdoa e a pessoa diz não perdoa, não é as nossas razões, os nossos motivos que nós temos que atentar os nossos ouvidos, mas as razões de Deus, a palavra de Deus. Ele diz assim, inclina os teus ouvidos, não as deixe apartar dos teus olhos, guarda no íntimo do teu coração. Sabe o que ele quer dizer nisso? Veja bem, uma semente, ela não tem como se aprofundar na terra se a terra estiver dura. E quando a terra está dura, ela não quer ouvir. Mas aquelas pessoas, os lavradores que estavam ali, eles sabiam que para poder se plantar
numa terra que a semente se aprofundasse, tinha que preparar a terra, tinha que arar a terra, tinha que tirar as pedras da terra, tinha que tirar os espinhos, tinham que deixar aquela terra totalmente propícia para que aquela semente pudesse se aprofundar, para que quando as águas caíssem, as águas se aprofundassem, né, e alimentasse ali aquela semente, para elas poderem nascer. Veja que Deus diz assim, ó, guarda no íntimo do teu coração, não é na flor da pele, é no mais profundo do teu coração. Ele diz assim, ó, por que, gente? Porque são vida para os que a acham. O que essa semente é para nós? É a palavra de Deus. O que a palavra de Deus ela é para nós? Ela é vida para os que a acham. O que mais? E saúde para todo o seu corpo. E ele diz assim, ele falando da terra, olha só, sobre tudo o que deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Meu irmão, guardar o coração é você preparar ele para sempre ser uma terra boa, uma terra que a palavra de Deus não encontre dureza, não encontre resistência para poder penetrar no seu coração. Então, olha só o que a palavra de Deus ela diz em relação àquele que despreza a oportunidade desta semente ser plantada numa boa terra. Quando essa oportunidade ela é desprezada, é porque essa terra está dura, porque esse coração ele está duro. É impossível de penetrar no coração uma palavra. Então ele diz assim, olha só, o que despreza a palavra perecerá, quer dizer, morrerá, se acabará, não terá recompensa. O sentido morrerá não é no sentido de perder o fôlego, morrer, é no sentido de a proposta que vem acompanhada na palavra, ela não vai se cumprir, porque morreu, porque houve um desprezo dessa palavra. Ele diz, o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será recompensado. Olha só, o coração que teme a Deus é um coração que ele é sensível àquilo que Deus fala, aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que precisa ser aprendido, aquilo que precisa ser ouvido e praticado na vida daquela pessoa. Então, o que teme, que tem aquele respeito com aquilo que está sendo falado, a Bíblia diz assim, este será recompensado. Terra boa. Amados ouvintes, vamos ficar atentos ao que Deus fala. Vamos analisar o que tem sido essa terra, como que está o nosso coração, que tipo de terra ela tem sido. Vamos procurar passar o arado no nosso coração. Vamos procurar amolecer o coração, ver o que tem endurecido ele e tirar, para que ele possa ser um coração sensível à voz de Deus. Amados ouvintes, daqui a pouquinho nós vamos para a segunda parte dessa palavra. Mas fique com essa canção. A palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores de Israel. Fique com essa canção, ela vai falar com você também. E nós voltamos já já. Essa canção vai ser um arado no seu coração. Fiquem com essa música linda. Como está seu
coração. Como está a sua fé? Chegou o momento de conquistar o que Deus tem pra você. É a sua decisão pra ter a solução. Não pare de lutar, é hora de vencer. Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista, toma posse de tudo que é seu. Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista, toma posse de tudo que é seu. É a sua decisão pra ter a solução. Não pare de lutar, é hora de vencer. Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista, toma posse de tudo que é seu. Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista, toma posse de tudo que é seu. Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista, toma posse de tudo que é seu. De tudo que é seu, toma posse de tudo que é seu, toma posse de tudo que é seu, conquista. Olá, povo amigo de Pirassununga e de toda a região. Eu sou o ministro Francis, estou aqui com você trazendo a segunda parte desta mensagem de hoje, desta live. E eu quero comunicar a você que infelizmente eu não tenho como responder aos irmãos que estão muitas das vezes mandando um recado, deixando um alô que está assistindo, porque não tem como eu ver. Eu estou fazendo essa live sem assistente, então eu tenho que estar ligado apenas aqui com a transmissão, tá certo? Mas desde já que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Fique ligadinho conosco. O mais importante é a palavra, é o que você está recebendo neste momento. Então a palavra diz assim, Mateus capítulo 13, continuando no versículo 5, diz assim: e outra parte caiu entre pedregais, onde não havia bastante terra, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se,
e secou-se, porque não tinha raiz. Olha que situação, quer dizer, é mais uma parte da semente que foi lançada numa terra que tinha ali obstáculo para o seu desenvolvimento. Uma terra onde ela era uma terra que se via até bonita, mas dentro dela havia pedras. Uma terra, a Bíblia diz, de pedregais. Uma semente, quando ela é lançada ali, por mais que ela venha penetrar ali, ela não tem profundidades de terra, onde a raiz possa se alojar, se aprofundar e tornar uma árvore resistente, né? E a palavra, ela diz assim, ó, olha só para você ver, no 5, continuando no 6. Então, é uma semente que caiu numa terra de pedregais, e não tinha muita terra. Aí diz assim, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz, não tinha profundidade nessa terra. Se nós observarmos o entendimento dessa palavra, a própria Bíblia mostra no 13, capítulo 13, versículo 20, diz assim, porém, o que foi semeado entre pedras é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é temporão. Então, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende, né? Aquela palavra que a pessoa recebe, mas ela não é aprofundada no coração. Lógico que quando vem as lutas, vem a angústia por algum motivo, por uma dificuldade que a pessoa esteja enfrentando, quando não, a perseguição no trabalho, a perseguição às vezes até mesmo na igreja, até mesmo na onde? Na rua, com as amizades, quando vem essa perseguição, algo que vem incomodar a vida daquela pessoa, se ela não estiver com aquela palavra alojada no seu coração profundamente, como no primeiro versículo diz, lá no profundo do nosso coração, no mais íntimo do nosso coração, se a palavra de Deus não estiver ali para nos dar estrutura para suportar, meu irmão, a pessoa não vai suportar, aquela palavra foi praticamente em vão, porque não houve raízes profundas. Se você observar, eu quero ver até aqui, eu estou chegando perto de você aqui para mim poder ler. Se nós observarmos lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 5, 1 Pedro capítulo 5, mas no finalzinho da Bíblia, a palavra diz assim, você pode ler em Apocalipse, aí você volta um pouquinho, 1 Pedro capítulo 5, no versículo 6. Então vem as lutas, a palavra diz assim, ó, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, mesmo que você esteja passando uma situação, até mesmo humilhante, se humilhe, não para aquela situação que você está vivendo, mas para Deus, mostrando a sua dependência a Ele. Mas Ele diz assim, ó, para que a seu tempo vos, olha o que Ele diz, exalte. Sabe o que é exaltar? Alguém que muitas vezes está sendo humilhado, vamos dizer, por uma situação, por uma adversidade que até de momento está lhe trazendo angústia. Tem pessoas que desistem da fé quando está enfrentando uma situação assim, uma situação humilhante na família, num campo de trabalho, na rua, no sentimento, na vida sentimental. Ela desiste de tudo quando não coloca até a culpa em Deus. Meu irmão, ele diz, a seu tempo ele vos exalte, humilhai-vos debaixo das mãos potentes de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Coloque tudo nas mãos dele, meu irmão. Se é um sofrimento, se é uma peleja, uma batalha que você está enfrentando na saúde, a palavra diz que o Senhor enviou a sua palavra e o sarou, e os livrou de toda destruição. Toma posse dessa palavra, fica firme nela. Você pode por um tempo estar passando uma luta, mas Ele já diz que no seu tempo Ele vai te exaltar. Talvez nessa situação que você está enfrentando,
Vai ser uma situação que hoje pode lhe trazer dores, mas amanhã ela vai ser um testemunho vivo do amor de Deus, do poder de Deus em sua vida, aonde aquilo que hoje te faz chorar, amanhã vai ser motivo para você glorificar o nome do Senhor. Permanece firme. E continuando, ele diz assim, no 7, lançando sobre ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É Deus quem cuida de você, é Deus quem cuida de mim. Por mais que enfrentamos luto, crente, ele meu irmão, ele não fica livre das lutas, muito pelo contrário. Se você observar em Mateus 7,24, a palavra de Deus diz que lá ele assemelha o homem prudente como aquele que ouve a palavra e a pratica. Uma pessoa obediente à palavra de Deus, uma pessoa de coração mole, uma pessoa de um coração disposto a receber a palavra. Mas esta pessoa vai enfrentar tempestade, ventos, correntezas contra ela, mas a palavra de Deus diz que ela será uma casa edificada sobre rocha. Uma casa que ela vai enfrentar lutas e batalhas, mas ela vai resistir. Quando a pessoa não guarda a palavra, muitas das vezes é porque é um coração cheio de pedra, um coração duro, um coração que até nasce aquele fruto que foi plantado, mas na hora da luta, ao invés dela confessar a palavra de Deus, ela confessa a vida, aquilo que está lhe destruindo. Quando Jesus chegou numa determinada localidade, onde ele estava ali, e Jairo vem em direção a ele, e Jairo diz, olha, ajuda minha filha, ela está à beira da morte. Logo em seguida vem a população e diz, não incomode mais o mestre, sua filha morreu. Quando Jesus vai lá, ele olha aquela situação, as pessoas chorando. E ele diz assim, a menina não está morta, mas dorme. O que ele faz? Uma situação impossível de ser revertida, ele chama a existência aquela situação. Quando ele diz, ela não está morta, mas dorme, quem dorme acorda. As pessoas riram-se dele, mas no coração dele, ele já estava vendo que ele iria chamar aquela menina e a menina iria acordar daquele sono, que para muitos ela estava morta, mas para ele ela estava viva. É assim que nós temos que ver as adversidades que se levantam em nossa vida. E vencer, meu irmão, porque Jesus já lhe deu a vitória. Olha só, mais um versículo que eu quero trazer para você, que está lá em Ezequiel. Em Ezequiel. Mais um versículo que eu gostaria de compartilhar com você, está em Ezequiel capítulo 36, no versículo 26. Olha o que ele disse na sua palavra. 36, versículo 26. Ele diz assim, olha só. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne, olha o que ele diz, olha o que o Senhor diz, um coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos, e observeis. Ele vai tirar esse coração de pedra. Muitas das vezes, esse coração que tem feito você sofrer. Meu irmão, se apegue na palavra de Deus, tenha o seu coração voltado à palavra de Deus, confie nela, que o Senhor tudo o fará. Fique com mais essa canção e nós vamos voltar já já, em nome de Jesus. Deixa tua unção fluir e me tocar.
Meu Senhor, meu Rei é Teu, esse meu coração. Vem, recebe hoje a minha adoração. Quero ser oferta viva em Teu altar, meu Pai. Minha vida eu entrego em Tuas mãos. Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer, quando Teu amor invade o meu viver. Toque em minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo. Faz o Teu querer, Espírito Santo. Toque em minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo. Faz o Teu querer, Espírito Santo. Quero ser oferta viva em Teu altar, meu Pai. Minha vida eu entrego em Tuas mãos. Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer, quando Teu amor invade o meu viver. Toque em minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo. Faz o Teu querer, Espírito Santo. Toque em minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo. Faz o Teu querer, Espírito Santo. Toque em minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo. Faz o Teu querer, Espírito Santo. Olá, povo amigos de Pirassununga, de toda a região. Ministro Francis com você na terceira parte dessa mensagem que o Senhor Deus colocou no meu coração nesse momento. Quero compartilhar com você a terceira parte da mensagem, a mensagem do semeador. Nós vamos ler agora Mateus 13, no versículo 7. Diz assim: e outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Do que ele está falando? Para quem não pegou o começo. O Senhor Deus, ele está falando de quando uma semente é semeada na terra. Eu já mostrei duas partes. Essa aqui é a terceira. Essa parte é quando a terra pode até estar boa, mas ela está cheia de espinhos. E uma coisa é você arrancar os espinhos e plantar a semente para produzir bons frutos. Outra coisa é você semear no meio dos espinhos para que ela cresça junto com os espinhos. Haverá uma diferença. E o que a palavra de Deus ela diz aí no versículo 22, capítulo 13 de Mateus, no versículo 22. O que a palavra de Deus ela diz? Diz assim, olha: e o que foi semeado entre espinho,
é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. A palavra de Deus, quando ela é enviada, a Bíblia diz que ela não voltará para Deus vazia. Antes ela prosperará naquilo que lhe apraz. Este é o propósito de Deus, pessoal. Quando Ele dá uma palavra para uma pessoa, na igreja, na casa de Deus, através da televisão, através do notebook, desse Facebook que você está assistindo agora. O Senhor Deus, Ele nos dá uma palavra, e se nós recebermos essa palavra, ela tem um propósito em nossa vida. Mas se essa palavra for plantada num coração cheio de espinhos, ela vai ser sufocada pelos espinhos. Se nós observarmos aqui em Jeremias capítulo 4, deixa eu ver aqui, Jeremias capítulo 4, no versículo 3, vamos dar uma olhadinha? Jeremias capítulo 4, no versículo 3, diz assim: porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e de Jerusalém: preparai-vos para vós um campo de lavoura, e não semeeis entre espinhos, e não semeei entre espinhos. Olha o que a Bíblia diz. Meu irmão, se os espinhos representam os cuidados desse mundo, não que você não deva trabalhar e prosperar, deve. Não que você não deva pensar em ter projetos para a sua vida, aqui nesse mundo, gozar do bom e do melhor aqui nessa terra. É promessa de Deus que o homem viva feliz aqui na terra. Mas a prioridade de tudo isso deve ser a palavra de Deus em nosso coração. Quando Marta e Maria estavam ali na casa dela, Jesus foi visitá-las. E quando Jesus chega lá para visitá-la, estava lá Marta e Maria. Independente do que elas estavam fazendo naquele momento, que eram os afazeres de casa, Maria, ela larga tudo. E ela corre e ela faz o que? Ela se prostra aos pés de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Marta, porém, ela diz assim: Senhor, peça para que Maria venha me ajudar nos afazeres de casa. Jesus olha para Marta e diz: Marta, Marta, por que se afadigais com outras coisas? Maria sim escolheu a boa parte. Olha a diferença do coração onde está. Olha a diferença da terra com espinho e a terra fértil, a terra pura, a terra boa para se nascer o fruto aonde está. Não que nós não devemos ter compromisso com os nossos afazeres, devemos ter, mas priorizar a palavra de Deus. Sabe por quê? Por mais que você queira fazer tudo nessa vida, o Senhor Jesus, Ele disse com a sua palavra: sem mim nada podereis fazer. Então faça tudo o que você quiser, meu irmão, os seus planos, os seus projetos, mas colocando o Senhor Jesus à frente dessa batalha. Eu tenho certeza que Ele vai te abençoar no nome de Jesus. Vamos dar um pulinho em Provérbios capítulo 22, no versículo 5. Você procura Salmos para o próximo livro. Provérbios é mais fácil para você achar. Provérbios 22, capítulo 5. Diz assim, ó: espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Olha aí. Laços e espinhos há no caminho do perverso. Mas aquele que guarda a sua alma, aquele que ele tem zelo com a sua alma, aquele que tem uma preocupação com a sua alma, ele faz o que? Ele se lança para longe dessas coisas. Então, meu irmão, prioriza aquilo que Deus tem para você. E eu tenho certeza que toda a sua vida Ele vai abençoar. Por isso que Ele diz: em todas essas coisas somos mais do que vencedores. E Ele diz na sua palavra: buscai
em primeiro lugar o reino dos céus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. É isso que a palavra de Deus diz. Priorize a palavra de Deus na sua vida, para que ela possa te dirigir em todos os caminhos que você seguir. Fique com esta canção. Nós vamos voltar já já com a última parte desta mensagem. Senhor, transforma-me, me fazes como tu. Não quero mais o meu querer, mas o teu em mim. Senhor, modela-me, teu vaso quero ser, somente barro sou, sem ti nada posso fazer. Sou tão pequeno, dependo de ti. Minha alma tem sede da tua presença em mim. Sou tão pequeno, carente de amor. Toda minha vida consagro a ti, Senhor. Senhor, transforma-me, me fazes como tu. Não quero mais o meu querer, mas o teu em mim. Senhor, modela-me, teu vaso quero ser, somente barro sou, sem ti nada posso fazer. Sou tão pequeno, dependo de ti. Minha alma tem sede da tua presença em mim. Sou tão pequeno, carente de amor. Toda minha vida consagro a ti, Senhor. Olá, povo amigo de Pirassununga, estamos de volta com a última parte desta mensagem e eu tenho certeza que essa mensagem foi preparada para abençoar a sua vida, para trazer mais estrutura, mais compromisso com as coisas de Deus. Nós vamos compartilhar junto, tenho certeza que Deus vai falar no meu e no seu coração, em nome de Jesus. Estamos na última parte desta palavra, que é a parábola do semeador, onde eu expliquei lá no começo que Deus, ele olha para o nosso coração como se fosse uma terra, onde se planta uma semente
e se tem todos os cuidados para aquela semente poder nascer e poder produzir bons frutos. Não é de qualquer jeito. Tem um momento de se arar, tem um momento de preparar a terra, de maciar a terra, de plantar sementes, de pôr adubo. Tem aquele momento que o próprio agricultor, ele olha e pede para Deus que mande chuva. Tem tudo isso que tem que ser feito para a semente produzir. E não é diferente na nossa vida, não é diferente no nosso coração em relação à palavra de Deus. Aqui no livro de Mateus, capítulo 13, no versículo 8, diz assim: e outra caiu em boa terra, outra parte de semente que foi semeada. Caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, outro grão 60 e outro produziu 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas se nós procurarmos ver, aqui na explicação dessa palavra, se você ler ali em Mateus 13, no versículo 23, tem a explicação de qual coração que ele está falando e que tipo de coração é. Aqui a palavra diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, então dá fruto e produz 100, outro 60 e outro 30 por um. Olha que maravilha, meu irmão. Aquele que procura se preocupar, né, com a palavra de Deus, procurar entendê-la, esse é aquele coração que é uma boa terra, aquele coração que tem terras profundas, aonde as raízes da palavra de Deus possa penetrar e ser uma árvore forte, uma árvore alicerçada na rocha, abraçada na rocha, para que os ventos não a derrubem, para que a tempestade não a derrubem, para que as correntezas não a derrubem, mas que ela permaneça em pé. Essa árvore, ela vai produzir muitos frutos. Aqui, veja bem, nos Salmos 92, capítulo 92, no versículo 13, no versículo 13, olha só, aqui nos Salmos 92, no versículo 13, a palavra diz assim: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Que mais? Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a nossa rocha e nele não há injustiça. Olha que palavra abençoada. Até na velhice aquela pessoa será uma árvore frutífera, será uma árvore que terá prazer em anunciar as boas coisas que o Senhor fez na vida dele. Meu irmão, tome posse dessa palavra, no nome do Senhor Jesus. Não importam quantas aflições eu tenha que passar, eu vou confiar em Deus. Mesmo que eu não encontre forças para continuar, eu vou esperar em Deus. O meu Deus inclinou-se para mim, nunca desistiu de mim. Ele é a minha proteção. Seu amor faz o sonho renascer, a esperança florescer dentro do meu coração.
inclinou-se para mim, nunca desistiu de mim. Ele é a minha proteção. Seu amor faz o sonho renascer, a esperança florescer dentro do meu coração. Minha esperança está em Deus. Há um bom futuro para mim, mesmo que até pareça impossível. Sei que o tempo da promessa vai chegar. Minha esperança está em Deus. Há um bom futuro para mim, mesmo que até pareça impossível. Sei que o tempo da promessa vai chegar. Espero em ti. Espero em ti.